Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal e não esqueçam de deixar o like de vocês, tá? Vamos, gente, fazer uma vaquinha de like para ajudar o canal a crescer. E essa é a forma de pagamento pela aula. Não precisa dinheiro, não precisa pagar em boleto, não precisa cartão, nada. É só clicar de dedos, tá? Então, desce aí um pouquinho, clica no curtir e vamos trabalhar, tá? Ó, esse final de semana, na sexta-feira, eu fui tomar a minha vacina do Covid. Tá? Estou protegida. Primeira dose, mas estou protegida. Tem reação? Tem reação. Mas a reação é uma febre, né? Eu fiquei com febre, um pouco de dor no corpo, 1 dia e meio. O que é 1 dia e meio para você se proteger, né, gente? 1 dia e meio é o quê? É menos que o resfriado. Então, vale a pena. Tomei a minha vacinazinha, vim para casa, ciente de que eu estou protegendo a mim e a minha família. Espero que vocês tomem também uma atitude, não fiquem com essa mentalidade de que eu não vou tomar vacina, a vacina vai fazer eu ficar mais doente. Não, esquece isso, gente. Vamos pensar para frente, tá? Tem tanta doença por aí que foi exterminada, graças a Deus, através de vacinas. Então, não vamos negligenciar, porque tem pessoas que estudaram muito, né? Tem mentes brilhantes por trás de cada vacina, tá? Vamos confiar, né? Hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato. Na aula passada, nós fizemos uma trança, né? Uma trança através do zigue-zague, uma trança para barrado, e hoje nós vamos colocar essa trança no barrado. Nós vamos fazer este barradinho aqui, ó. Essa lindeza aqui, tá? É um barrado bem gostosinho de fazer. Barrado de pano de prato, gente, é o que eu falo para vocês, sempre. Barrado de pano de prato, ele vende o ano inteiro. Só que ele vende em qualquer lugar. Ele vende em supermercado, em feira, em loja de 99, em sacaria, e os preços são os mais variados. Então, quem procura uma artesã para comprar um pano de prato, ela quer alguma coisa especial. Ela não quer aquele pano de prato, porque se ela quiser aquele pano de prato comum, ela vai numa sacaria e compra aquele comumzinho, sem acabamento nenhum. Quem procura uma artesã para comprar um pano de prato quer uma coisa diferenciada, uma coisa especial. Então, eu trago aqui para vocês exatamente isso, tá? Formas de fazer barrados que vai fazer com que a sua cliente esteja sempre querendo ver uma novidade, porque é assim, aos poucos, e não adianta você achar que você vai fazer o pano de prato e no outro dia você já vai estar cheia de freguesa. Não é assim, não se precipite. Nós estamos vivendo dias difíceis, tá? E difícil para todo mundo. Então, faça o seu trabalho com capricho, capricha no material que você vai utilizar. Procura não desperdiçar material. Qualquer retalho pode ser transformado em arte. Transforme a sua costura criativa em arte, porque isso vai valorizar o seu trabalho. No vídeo, no canal, tem vários vídeos ensinando como reutilizar retalhos,
porque assim você vai estar economizando o seu material e o seu dinheiro, tá? Esse trabalhinho ficou muito bonitinho, tá? Trabalhinho não de ser uma coisa menor, não, tá? Mas esse barrado ele ficou muito bonitinho. Eu compraria. No final do vídeo tem sugestão de preço, mas é só uma grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus, protejam você, se protejam, que através de vocês vão estar protegendo a sua família. Deem um exemplo. Nós temos que dar o exemplo para os jovens irem se vacinar também, tá? Grande beijo. Vamos trabalhar. Então, gente, na aula passada, nós fizemos esse trabalhinho aqui, tá? Que é uma trança, que vem do quê? De 2 zigue-zague, ou como muitos fizeram questão de escrever nos comentários, chevron, né? Chevron, é claro, se trata mais quando é estampa em tecido, né? Isso aqui não passa de um zigue-zague mesmo. Já tem aqui na aula passada, nós fizemos essa técnica aqui, sem utilização de régua, só com dobradura do tecido. Nós fizemos isso aqui. Eu ensino a medir direitinho o tecido, tá? Falo todas as medidas, como cortar, como fazer tudo, tá? E hoje nós vamos fazer a aplicação desse barrado em um pano de prata. Se você não assistiu essa aula aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula desse barradinho aqui, tá? Como fazer esse trançado sem régua. E vou deixar, vai aparecer um izinho, vou deixar o link da aula na descrição do vídeo e vai aparecer um izinho aqui em cima, tá? Onde vocês vão aprender a fazer de acordo com o tamanho do tecido que vocês queiram. Esse é um tipo de barrado que vocês podem fazer numa toalha de banho, podem fazer grande do tamanho de uma toalha de mesa, pode fazer pequeno como um pano de prato, como é o caso. Aí tá, feito isso, nós vamos hoje estabilizar aquela trança no nosso pano de prato, tá? É o seguinte, o meu pano de prato, eu corto ele com 50 centímetros, faço a bainha, ele cai para 47 centímetros. Então, eu já falei isso lá no vídeo, eu cortei, para a gente fazer a trança, tem que ser múltiplos de 5. Então, eu cortei com 50 centímetros, e aqui, ó, tá sobrando alguma coisa que eu vou cortar só para nivelar, para ficar do tamanho mesmo do pano de prato, tá? Mas isso nós vamos fazer depois. De posse do seu tecido do pano de prato, se você compra ele embanhado, ele provavelmente vai vir com bainha nas 4 pontas. Se esse for o seu caso, você vai retirar ou cortar a bainha na lateral, onde ele vai colocar o barrado, tá? Aqui no canal, eu costumo sempre mostrar para vocês, eu faço assim, eu faço barrado nas 2 extremidades. Eu faço um barrado principal, que é aquele barrado mais decorativo, que chama a atenção do olhar da cliente. E na outra extremidade eu faço um barrado que eu chamo barrado secundário, que é um barradinho assim, ó, mais estreito, com um elozinho de tecido, para a dona de casa pendurar na sua cozinha, tá? Então, a aula desse barradinho aqui, secundário, e a aula onde eu explico direitinho a fazer esse tipo de bainha aqui, ó, bem fininha, eu vou deixar na descrição desse vídeo. São as dicas de acabamento para pano de prato. Vai ficar na descrição desse vídeo, o link da aula, e vai aparecer um izinho aqui em cima, tá? Conhecimento, gente, é poder. Então, se vocês souberem fazer, é bom, né? Então, é assim, nós temos o nosso pano de prato,
Eu vou precisar para colocar, eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia simplesmente colocar aqui na beirada, tá? Só a trança. Mas é desperdiçar uma boa técnica. Então, eu decidi colocar um barradinho. E eu vou colocar um barrado assim, ó, claro mesmo. É um barrado de poá, mas ele é clarinho. Eu decidi colocar ele porque como esse barrado aqui, ele já tem bastante colorido, eu preferi que aqui fosse mais claro para sobressair essa cor aqui, tá? Mas isso vai do gosto de cada um. E eu vou fazer também o quê? Eu vou utilizar, ó, abaixo desse barradinho aqui, eu vou fazer um franzido, tá? De pregas com o meu bordado inglês. Então, para isso eu vou fazer o quê? Eu vou tirar aqui, ó. Eu quero o quê? Eu quero o dobro, tá? Então, o tamanho do meu bordado inglês, ó, vai ser o dobro da largura do meu pano de prato. Eu tô fazendo assim para vocês verem como é a medição, tá? Porque isso vai depender muito do tamanho do pano de prato de vocês. Então, é assim. Quando a gente vai fazer babado, geralmente o tecido do babado é o dobro do tamanho de onde você vai colocar o seu babado, tá? Então, aqui, ó, de bordado inglês, eu vou precisar... Esse meu bordado inglês, ele no assim, ele tem, ó, ele no assim, ele tem 5 centímetros, tá? E eu vou precisar de, na largura, ele tenha o dobro da largura do meu pano de prato, para ficar as pregas bonitinhas, tá? Aí eu vou lá para a máquina e vou fazer uma bainha na lateral para o acabamento. E ó, na hora de fazer a bainha, observa aonde é frente, aonde é o avesso do bordado inglês. Porque bordado inglês tem frente e avesso sim. A frente do bordado inglês é sempre o lado onde está mais brilhoso a linha, tá? Aí nós vamos precisar de uma tira de tecido que no assim tem 8 centímetros, tá? E no assim ela tem 3 centímetros a mais que o seu pano de prato. Ó, é 3 centímetros a mais. Ou seja, ela vai sobrar 1,5 centímetro de cada lado, que é onde nós vamos fazer o acabamento. E tá aqui, ó, as duas beiradinhas, já virei 0,5 centímetro mais 0,5 centímetro e passei uma costura para o acabamento lateral, tá? Então, assim, nós vamos dobrar o meio e fazer uma marcação aqui, tá? Eu vou passar aqui para vincar bem, para me saber onde é o meio. Você pode fazer um pique também, ó. Tá, ó. Aí aqui mostra o meio. Aqui no pano de prato, nós vamos fazer também um pique. Dobra ao meio, ó, dobra ao meio e aqui faz um pique na dobra, para você saber onde é o meio do seu pano de prato. A primeira coisa que nós vamos fazer é estabilizar justamente o babado. Então, o babado vai ser o seguinte: você vai ter o seu pano de prato com o avesso para cima e o seu barrado, o seu babadinho de bordado inglês com a frente para cima. Ou seja, vai ser avesso com avesso, tá? Você vai botar aqui, ó, pique com pique na beiradinha do tecido e alfinetar.
Aí você vai pegar a outra extremidade, vai colocar aqui na beiradinha também do tecido e alfinetar. Vai pegar essa outra extremidade, a mesma coisa, na beiradinha do tecido e alfinetar ela, tá? E essa quantidade aqui de tecido, desse lado vai ser transformada em pregas e desse outro também, tá? Transformar em prega é assim, gente, vocês podem fazer uma prega mais larga ou uma preguinha mais estreita. Vai depender do gosto de cada um. Contanto que seja igual e do mesmo lado, de um lado e de outro, tá? Então, é assim. Nessa beiradinha aqui, eu vou dar um descontinho e vou fazer um beliscãozinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Fiz um beliscãozinho aqui, ó. Esse beliscãozinho eu vou deitar pro lado de cá. Então, todas as pregas vão ser deitadas pro meu lado direito. Mas isso vai do gosto de vocês, tá? Ó, em um lado tá todo pregueadinho aqui, tá? Eu prefiro fazer assim antes do que fazer direto na máquina, mas isso é do gosto de cada um. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado aqui. Aí, depois de todo feito, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura na beiradinha, que é uma costura de proteção, tá? É uma costura para poder tirar os alfinetes. Depois de alfinetado, costurei aqui na beiradinha, uma costura bem na beiradinha mesmo. Eu não sei se dá para vocês verem, mas é uma costura só de proteção, tá? Para poder colocar a próxima etapa do barrado. Então, com essa costura aqui, nós podemos tirar os alfinetes. E prontinho, tá? Aí, agora, nós vamos estabilizar o nosso barradinho. Primeira coisa que nós vamos fazer é, em uma das laterais do barrado, nós vamos fazer, ó, vincar meio centímetro, passar e vincar, tá? Isso vai ajudar no acabamento, tá? Desse jeitinho aqui, ó, gente. Meio centímetrozinho e vincar. Nós vamos dobrar o meio. E aqui, aonde não está vincado, na dobra do tecido, nós vamos fazer um pique para saber qual é o meio, tá? Do tecido. Aí tá. O avesso do pano de prato tá para cima. O nosso barradinho também com o avesso para cima, tá? E ó, pique, aqui ó, pique com pique. E nós vamos alfinetar toda essa lateral e toda essa lateral. Desse jeitinho aqui, ó, gente, todo alfinetadinho. Os alfinetes de pé para poder passar a costura aqui sem problema, tá? Aí você vai observar que aqui vai sobrar mais ou menos 1,5 centímetros, tá? E esse 1,5 centímetros você vai dobrar rente ao tecido do pano de prato, tá vendo? Dobrou, vincou com ferro, alfinetou. A mesma coisa fazemos do outro lado, tá? E aqui nós vamos fazer uma costura de um pé de máquina aqui, com retrocesso no início, retrocesso no final. Se você não sabe o que eu estou falando quando eu digo um pé de máquina é uma unidade de margem de costura. Para saber mais a respeito, vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de pé de máquina,
que é muito importante você ter esse conhecimento, tá? E vai aparecer um izinho aqui em cima também. Então, vamos lá fazer isso e aqui tá já. A distância entre essa costura e a margem do tecido é um pé de máquina, tá? Tá aqui costuradinho, direitinho. Então, nós vamos levar esse barradinho aqui lá pra frente. Então, vamos trazer ele pra cá, ó. Vamos puxar ele pra cá, deixando o babadinho, ó. Deixando o babado penduradinho assim, ó, tá? Então, a melhor forma de fazer isso é o quê? Aqui desse lado, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos puxar o nosso babado e dar uma passada nele, tá? Ó. Fazendo isso, quando a gente virar, o barradinho já vai estar na posição certinha, ó. Aí é só rebater com o ferro. Ó. Observem que, como nós fizemos aquela dobradura aqui de meio centímetro e aqui na lateral, ele já caiu certinho, tá? Facílimo. Então, agora nós vamos alfinetar e fazer uma costura em toda a volta. Eu vou fazer uma costura de pesponto, tá? Aqui embaixo, rebatendo o babado e aqui em cima. E tá aqui, ó, já prontinho o nosso barradinho. É o barrado mais simples que tem, tá? Em cima desse barrado aqui que nós vamos colocar a nossa trança. Ó, ela é exatamente do tamanho do tecido. A posição dela, você vai escolher o lado que você quiser, tá? Desse ou desse. E, na verdade, é a mesma coisa, gente. É o lado que você achar que tá mais... A dobradura tá mais bonitinha. Aí você coloca, tá? Aqui, ó, a medida que eu tô fazendo é o quê? Cada biquinho vai estar junto à pontinha da costura que eu fiz aqui, tá? Ó. Cada biquinho na costura rebatida, para aparecer esse pedacinho aqui de baixo, ok? Vocês podem observar que é um verde que puxa para o tom da base aqui desse tecido. Nada é por acaso, tá? Aí tá, já sabe aonde vai estar. Agora eu vou explicar a vocês a mecânica. Ó, aqui é o meio do barrado, tá? O meio da trança, ó, aqui é o meio da trança. O meio da trança tem que estar abaixo da beirada do barrado, tá? Nós vamos costurar aqui no meio, ó. Nessa linha reta aqui. Esse babadinho aqui, ó, vai ficar solto. Ele não vai vir colado nem costurado, tá? Ele vai ficar solto. A parte de cima é que nós vamos costurar no tecido do pano de prato. Você pode alfinetar tudo, aí se no caso for alfinetar, vai alfinetar aqui, 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 tá? Vai alfinetar todas as pontas. Eu, no caso, vou utilizar a cola de tecido. Porque a cola de tecido, a cola pano, no caso... Deixa eu pegar aqui ela para vocês. Ó. A cola pano, nesse caso, ela sendo utilizada, ela ajuda muito, agiliza muito o trabalho. Porque, primeiro que você vai ver direitinho onde você vai costurar, você vai botar cola só na região onde você quiser, tá?
E ela cola direitinho, porque é tecido no tecido. Fica mais fácil na hora de você costurar, tá? Mas se você não tem a cola de tecido, não tem problema. Você pode fazer com alfinete, ok? Eu vou virar só porque para evitar de eu fazer torto, tá, gente? Mas a mecânica é essa que eu falei para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar, porque eu sei que essa parte aqui é que eu vou colocar cola. A parte daqui, né? E tá aqui, ó, tá? Já estabilizado, ó. Já estabilizada a trancinha no lugar. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou virar do avesso e ver se sobrou, porque sempre sobra um pedacinho de tecido da trança. Eu vou cortar para ficar rente ao tecido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar daqui da beiradinha, ó. Daqui da beiradinha, deixa eu mostrar para vocês. Daqui da beiradinha até em cima, tá? E vamos vir fazendo esse zigue-zague. Primeiro vamos fazer aqui, ó, no meio. Aonde tem, vocês vão ver que a trança, onde ela já tem uma, deixa eu botar aqui a régua para vocês verem. Ela já tem aqui uma marcação que é o meio. Eu não sei se dá para ver do vídeo, mas ela só no traçar ela já tem um meio. Se vocês quiserem, vocês podem riscar com lápis para ficar mais fácil. Vocês vão vir costurando aqui, passando uma costura aqui no meio, tá? Depois de fazer essa costura no meio, aí sim vocês vão vir com uma costura aqui nesse cantinho, estabilizando, e vão vir com esse zigue-zague. Vai vir aqui, aí depois pega aqui, vem até aqui, sempre chegando até o meio. Daqui, vem até aqui, tá? Vai costurar essa parte de cima. Vai costurar só essa parte de cima. A parte de baixo vai ficar soltinha, como se fosse um babadinho, tá? Como a minha trança, ela tem os detalhes dela em vermelho, a linha de cima, a linha da agulha da minha máquina vai ser vermelha. E a linha de baixo vai ser branca, porque o pano de prata é branco. Se você quiser usar uma costura de pesponto, pode. Se você quiser usar um zigue-zague, só que um zigue-zague pequenininho, também pode, fica bonitinho, tá? Eu vou utilizar, acho que eu vou utilizar o zigue-zague menorzinho que tem na minha máquina, porque ele vai costurar direitinho e vai ficar um detalhe bonitinho aparecendo, tá? Aqui, ó, depois de costurada aqui no meio, agora nós vamos vir costurando na parte de cima, ó. Nós vamos vir assim, ó. Deixa eu virar ao contrário, que acho que dá para vocês verem melhor. Nós vamos vir costurando aqui, ó. Eu vou pegar daqui, vou vir costurando até aqui, sempre na beiradinha, como se eu estivesse caseando essa trança. Se você não tem um ponto decorativo, não tem problema. Você pode utilizar o ponto reto, o ponto de pesponto, tá? Mas, ó, é daqui, tá? Ó, lá da beiradinha. E tá aqui, ó, prontinho o nosso barrado. É um barrado, gente, que chama atenção, tá? Mas vocês viram que não tem nada assim muito complicado de fazer, não. Eu colei essa parte de cima, ó, com cola de tecido,
Mas se vocês fizerem com alfinete, vai dar certo da mesma forma. Mas é o que eu falei. Caiu um dinheirinho, comprou um pano, conseguiu vender um pano de prato, vai numa loja de tecido, num armarinho, uma loja que venda artesanato, compra cola de tecido. Porque a cola de tecido, ela não é para ela substituir a costura, não. Ela eu utilizo para substituir o alfinete em alguns casos, como esse daqui, muito rápido, dá para fazer com mais segurança. Ela te ajuda a ter segurança, tá? Para fazer uma bainha, para fazer um ponto invisível, em vez do ponto invisível, coloca a colinha de tecido. É uma ótima dica, tá? Ela não endurece o tecido, ela é feita pro tecido mesmo. Então, você não precisa se preocupar. Aí, ó, eu fiz aqui um zigue-zague. Eu não sei se dá para, porque eu fiz com linha vermelha, mas eu acho que dá para ver sim. Ó, eu fiz aqui no meio e em todas essas partes aqui. Então, você vai ver que, ó, aqui ele tá já costurado e fixo. Aqui tá como se fosse um babado também, de triângulo, ó, tá? E esse babadinho, esse resquíciozinho aqui de baixo e esse daqui, ele vai costurado também, tá vendo, ó? A costura pega daqui. Ele fica firme, o outro lado fica todo embutidinho, tá? É um tipo de pano de prato que chama a atenção. Ó, a pessoa que procura um pano de prato numa artesã, ela não quer aquele pano de prato comum que você encontra na loja de R$1,99, ela quer alguma coisa diferente, ou para dar de presente, ou para botar na casa dela, ela quer o diferente, tá? Quer o especial. Então, não adianta você querer ser uma artesã, trabalhar com venda de pano de prato e fazer aquele pano de prato todo dia, né? E a minha sugestão de preço para esse pano de prato é R$15. E R$15, gente, é lucrando pouco, é por baixo mesmo, para poder fazer o dinheiro girar. Mas o ideal é que vocês façam o cálculo do gasto de material. Eu vou deixar o link dessa aula onde eu mostro como eu faço para fazer os cálculos na descrição desse vídeo. Vai aparecer um izinho aqui em cima. Clica, escuta direitinho, eu explico o passo a passo como eu faço. Faz, calcula a sua mercadoria, vê direitinho a região onde você mora, tá? O meu é só uma sugestão para vocês terem um parâmetro. Vocês podem fazer a mais ou a menos, dependendo da região de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. O meu parâmetro para dizer se tá bom o trabalho é o quê? Eu compraria, e eu falo para vocês, esse aqui eu compraria, tá? Então, se eu compraria, uma cliente minha vai querer comprar também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Muita saúde para vocês, tá? E protejam-se, porque vocês se protegendo, vocês vão estar protegendo a família de vocês. Trabalhar dentro de casa, gente, é muito bom. Ó, grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.